Hoje nós queremos falar mais uma vez sobre a relação de Jesus com o Espírito Santo. O tema é o exemplo de Jesus, na relação com o Espírito Santo. E a gente precisa pontuar três coisas importantes com relação a essa relação com o Espírito Santo. O texto é o mesmo que nós lemos a semana retrasada. O texto de Lucas capítulo 4, o versículo 1. O versículo 1 do capítulo 4 de Lucas, o versículo 14 e o versículo 18, que os irmãos podem acompanhar conosco. E diga-se passagem que eu queria que você pudesse cumprimentar quem está nos visitando aí do seu lado, dizer: seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. E diz assim o texto: vamos ler juntos? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 14 diz: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E o versículo 18 de Lucas, 17 e 18 de Lucas capítulo 4. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos. Senhor, obrigado pela sua palavra. É somente a tua voz que queremos ouvir. Em nome de Jesus. Nós fizemos uma análise dos cinco níveis de relacionamento de Jesus. Chegamos a falar na mensagem do domingo retrasado sobre os 3 níveis de cima, do 1, o 2 e o 3. Falamos sobre como Jesus foi gerado, né, de forma virginal, como ele foi batizado e como ele viveu a sua vida em plenitude, na sua caminhada, no seu desenvolvimento e na forma em que ele esteve todo o tempo servindo e glorificando o nome do Senhor. Então ficou em aberto como o poder do Espírito Santo de Deus ressuscitou a Jesus. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que deu vida após Jesus ter levado sobre si os nossos pecados e ter morrido na cruz por nós. E depois, no final, o Espírito Santo de Deus desce sobre nós por delegação do próprio Senhor Jesus. Jesus nos deu, ele disse aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até do alto que sejais revestido de poder. E depois a Bíblia também nos diz que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo. E a partir de agora, com o poder do Espírito Santo, a ação de Jesus passou a ser a partir do seu corpo. E o corpo é a igreja, são pessoas, somos nós. Nós representamos, nós somos aqui a delegação, os embaixadores de Jesus para falar e para fazer a sua obra realizar aqui na terra. Nós é que somos instrumentos pela graça e pela misericórdia do Senhor. E nós vamos perceber que todos os discursos iniciais ali da igreja primitiva em Atos, ela mostra como Jesus era ungido para pregar, para anunciar, para fazer os milagres que eram necessários, porque ele era cheio do Espírito Santo. E nós aprendemos isso ao ler o texto de Atos, que nós vamos observar que Lucas ele vai registrar como, a partir de Jesus,
o Espírito Santo agora começa a trabalhar na igreja, nos apóstolos, depois sobre toda a vida da igreja. E nós, inclusive, temos estudado às sextas-feiras aqui a igreja de Tessalônica, que é uma igreja que tem a referência de ser uma igreja saudável, uma igreja que pregava a mensagem do Evangelho. Mas aí eu queria pensar com vocês um pouco como o exemplo de Jesus, nessa relação dele com o Espírito Santo, pode ser uma referência para a minha vida, para a sua vida. E eu então coloquei aqui em 3 pontos necessários, tendo cada um desses pontos, como isso tem a ver comigo, como isso tem a ver com a minha vida. E o primeiro ponto que eu queria que você pensasse comigo é com relação à vida de Jesus no Espírito. A vida de Jesus no Espírito, diz o texto, no versículo 14 que nós lemos de Lucas capítulo 4, que diz: então, pela virtude do Espírito, outros textos diz cheio do Espírito Santo, outros dizem pelo poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Ou seja, a vida de Jesus era a vida conduzida pelo Espírito. Era a vida cheia do Espírito Santo. Eu gosto da expressão que Billy Graham ele vai usar no livro O Poder do Espírito Santo. Ele vai falar sobre a vida de Jesus no Espírito. E ele vai falar assim: durante todo o período de tempo abrangendo pelos 4 evangelhos, a atuação do Espírito Santo estava centralizada na pessoa de Jesus. O homem Deus foi concebido pelo Espírito, foi batizado pelo Espírito, foi guiado pelo Espírito, foi ungido pelo Espírito, foi revestido de poder pelo Espírito Santo. Ele se ofereceu em sacrifício de si mesmo pela expiação, com o poder do Espírito Santo. Ele se ofereceu para morrer por todos nós, também usado pelo Espírito Santo, e ele ressuscitou pelo Espírito Santo. Ou seja, Billy Graham traz aqui a informação para nós daquilo que a Bíblia diz, que Jesus, desde o seu nascimento, a sua ascensão, a forma que ele volta para o Pai, a sua vida toda foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E nós chamamos dentro da teologia esse aspecto da relação de Jesus com o Espírito Santo, uma palavra estranha chamada relação hipostática. A relação hipostática é a maneira em que você olha para a vida de Jesus e vê tal unidade, tal centralidade, tal cumplicidade entre ele e o Espírito Santo que você não consegue distinguir quem é ali a pessoa do homem Jesus e do Deus que age pelo Espírito. A teologia fala sobre a união hipostática, falando sobre como Jesus pode ter em si mesmo 2 naturezas. E aí a gente traz a visão de que a unidade, a profundidade, a simbiose, a inter-relação, a unidade era tão profunda de Jesus com o Espírito Santo que ele estava agindo de tal forma sobre o poder do Espírito Santo de Deus que a gente até pensa que ele ali não era homem. Como, por exemplo, quando ele previamente descobria o que estava no oculto do coração das pessoas. Aí alguns até dizem que ali era Jesus Deus. Não, irmãos. Jesus sempre foi homem. Ele sempre viveu com o modelo de forma humana. Mas ele era tão cheio do Espírito Santo de Deus que podemos linkar que, por ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele tinha dom de sabedoria, ele tinha dom de discernimento, ele tinha dom profético, ele tinha dom de todos os demais dons que a Bíblia relaciona, porque ele era cheio do Espírito. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus desenvolve os dons espirituais, porque é o poder do Espírito trazendo a existência desse dom. Podemos dizer que Jesus, ele consegue se relacionar com toda a humanidade, porque ele também produz fruto do Espírito.
E podemos aqui linkar todos os frutos do Espírito que estavam na vida de Jesus. Ele era cheio de amor, ele tinha paz, ele tinha domínio próprio, era longânimo. Ou seja, tanto os dons quanto os frutos do Espírito estavam todos sobre a vida do Senhor Jesus, em uma relação que nós chamamos de união hipostática de Jesus com o Espírito. A segunda coisa que a gente observa nesse aspecto da vida de Jesus é que Jesus, ele demonstra na sua prática, na sua vivência, a presença do Espírito Santo em todo o tempo. Lucas, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: ora, aconteceu que em um daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e Judéia, e o poder do Espírito estava sobre ele para curar. Todas as pessoas viam que Jesus estava cheio de poder, cheio da graça do Espírito Santo de Deus, porque a sua vida era essa demonstração clara da presença do Espírito Santo. E a gente pode perceber isso, que em toda a jornada de Jesus, seja ele já criança, que ele vai para o meio da sinagoga e no meio daqueles doutores da lei, ali ele está discutindo as coisas de Deus, ainda criança, via-se que ele era alguém especial, porque ele já era gerado pelo Espírito, ele já vivia sob a influência do Espírito, e isso era perceptível, era visto, era vivenciado. Billy Graham também, nesse mesmo livro, ele vai falar que Jesus, ele vivia sob a influência do Espírito Santo. E ele diz assim: ser cheio do Espírito Santo é ser controlado ou dominado pela presença e pelo poder do Espírito. Quando nós estamos sob a influência do Espírito, ao invés de fazer as coisas baseadas somente em nossa força ou habilidade, ele nos dá o poder para realizar em seu nome. Ao invés de fazermos somente o que nós queremos fazer, somos agora guiados a fazer o que Ele quer. Quando nós vivemos sob a influência do Espírito Santo, nós conseguimos anular a nossa própria natureza. Nós podemos anular até a nossa própria vontade, como o próprio Senhor Jesus, no ápice ali da sua dor, do seu sofrimento, ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Era uma dor insuportável, mas ele também diz: olha, como eu estou sob a influência do teu Espírito, como eu estou sob a obediência do teu Espírito, como eu vivo pelo teu Espírito, então, Senhor, faça a tua vontade. Podemos levar para o terceiro campo da vida de Jesus o seu dia a dia. E aí a gente sabe que a Bíblia, ela não deixa claro fases da vida de Jesus, porque não era interessante deixar para a gente, porque o que era importante e o que era necessário a Bíblia já trouxe a revelação, mas a gente pode observar que a vida de Jesus era uma vida de constante sintonia com o Espírito Santo, de maneira que o que ele fazia, o que ele pensava, o que ele agia, era tudo com base da relação hipostática, essa relação tão simbiótica com o Espírito Santo de Deus, que você via o poder de Deus na vida de Jesus. Lucas vai nos registrar em diversos momentos que Jesus está sempre em oração. Ele sai para orar, ele vai para o monte, ele vai a sós, ele leva os discípulos. A vida de Jesus sempre era um diálogo com o Pai. O dia a dia dele era assim. Nós vamos observar que a vida de Jesus, a sua caminhada, era sempre honrando a vontade do Pai. E em diversas vezes ele chega a falar isso para os discípulos. Ele chega para falar para os discípulos: mesmo que eu tenha vontade de comer, por mais que eu tenha necessidades físicas de me alimentar, eu prefiro fazer a vontade de meu Pai. Jesus rende-se à vontade do Pai, porque essa era a sua prática do dia a dia. Então ele não apenas orava continuamente, ele também honrava em tudo o Pai. Mas a gente também vai observar que Jesus, ele falava continuamente do Pai.
Em todas as oportunidades que ele tinha, ele falava do Pai, ele falava de quem era o Pai, de como ele se relacionava com o Pai, porque na condição de filho, ali ainda unigênito, ele tinha também essa necessidade de falar do reino do Pai, das coisas do Pai, para que o ser humano pudesse conhecer a proposta do Pai em restaurar para si mesmo uma família de filhos e filhas. Então Jesus ele vai falar, ele chega ao ponto inclusive de falar tanto de Jesus que as pessoas veem nele uma profunda unidade entre o Pai, entre a presença do Espírito e esse relacionamento da triunidade. A gente vai observar que Jesus também, em tudo que faz, e aí o registro do Evangelho de João no capítulo 8, versículo 28, vai dizer que Jesus, ele ensinava porque ele aprendeu com o Pai. Ou seja, tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, era pela influência do Espírito Santo. Porque nós só podemos falar, e Paulo vai falar isso mais depois, ele vai falar que nós só podemos conhecer a mente de Deus pela ação do Espírito, porque só o Espírito Santo de Deus é que conhece a mente do Senhor. Jesus ele só poderia, como homem, falar das coisas de Deus se ele tivesse cheio do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo sabia o que o Pai é e o que o Pai faria em todas as suas ações. E sobre a influência do Espírito, Jesus ensinava o que o Pai era, o que o Pai pensava e quais eram os projetos do Pai para a humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus estão na mente de Deus. E para prescrutar, para conhecer a mente de Deus, somente o Espírito Santo. E aí ele vai dizer para a gente que só o homem espiritual, ou seja, o homem que tem, homem e mulher, lógico, que tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, é que pode conhecer as coisas espiritualmente, porque as coisas espiritualmente são reveladas pelo Espírito. E só o Espírito conhece a mente de Deus. Essa é a razão pela qual, por mais que o indivíduo natural tenha toda a capacidade cognitiva, tenha todo o intelecto, tenha todo e o maior nível de QI necessário para saber todas as coisas de Deus são ocultas para eles. Porque só o Espírito Santo de Deus pode trazer as coisas de Deus para as nossas vidas. Porque só o Espírito Santo de Deus é que conhece a mente de Deus. Entenderam? E Jesus falava das coisas de Deus porque ele era cheio do Espírito Santo. E como ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelava a vontade do Pai. E Jesus glorificava o Pai dia a dia. Ele falava com o Pai, ele obedecia ao Pai, ele honrava o Pai, ele se relacionava com o Pai, ele era ensinável pelas coisas do Pai e ele glorificava em tudo, porque Jesus veio para glorificar o Pai. A motivação de Jesus era estar em sintonia, em harmonia com o Espírito Santo, para que o próprio Espírito conduzisse ele, porque nós não podemos esquecer que ele era homem. É por isso que Jesus é o exemplo. É por isso que Jesus é a referência. É por isso que Jesus é o parâmetro e o padrão para que nós, enquanto discípulos, sigamos o modelo dele. E é por isso também que nós estamos falando nessa manhã que nós precisamos olhar para a relação de Jesus, porque ele é o padrão de como devemos também nos relacionar com o Espírito. E diga-se passagem, Jesus é o ápice de Deus para que pudesse resgatar essa relação do homem com Deus. É por isso que ele precisou ser homem. Porque só um semelhante ao homem, só um da mesma semente, só um da mesma geração, só um da mesma espécie poderia fazer o processo de restauração. Isso tem muito a ver com a questão da intercessão. E Jesus, ele tinha vida devocional? Claro que tinha.
Eu gosto também da expressão que Hernandes Dias Lopes vai trazer para sinalizar essa vida devocional de Jesus. Ele vai dizer assim: toda a sua vida foi uma busca pela intimidade com o Pai na ação do Espírito. Ele tinha prazer de estar com o Pai. Jesus orou no rio, no deserto, no mar, no monte, no jardim, nos lares, na sinagoga, no templo. Ele andava em todo o tempo na presença do Espírito. Ele orou por momentos alegres, também em momentos tristes e difíceis. Ele orou ao iniciar o seu ministério. Ele orou ao terminar a obra redentora do seu ministério. Porque Jesus vivia continuamente em total devoção ao Pai. O que é vida devocional? Vida devocional é devotar a nossa vida ao Senhor. E isso no nosso levantar, no nosso andar, no nosso falar, no nosso comer, no nosso trabalhar, no nosso estudar, tudo que envolve a nossa vida, tudo que tem a ver conosco, devemos devotar ao Senhor. E aí nós vamos observar que Jesus era assertivo nas suas decisões, nas suas posições, porque ele estava o tempo todo com uma vida devotada para a ação do Espírito. Eu creio que esse seja um dos motivos pelos quais muitos de nós estamos errando muito. Porque queremos ter discernimento, percepção, precisamos ter clareza para tomar as nossas decisões. Achamos que somos capazes de tomar decisões nas nossas vidas para diversas áreas, porque nos sentimos capacitados para isso, porque temos experiências, inclusive, para tomar algumas decisões. Mas parece que a gente exclui o desejo do Senhor influenciar as nossas vidas nessas decisões. De maneira que a gente pensa que as coisas mais básicas e simples da nossa vida, que nós apenas por uma questão de entendimento, não digo nem de sabedoria, mas de inteligência, no que diz respeito à capacidade de nós decidirmos, achamos que podemos decidir porque está dentro do âmbito da nossa capacidade. Coisas simples, como por exemplo, se eu devo comprar ou não comprar alguma coisa. Nós temos a capacidade de entender. Nós vamos comprar e nós vamos avaliar todas as razões porque devemos tomar uma decisão de comprar algo. E aí a nossa capacidade de inteligência vai dizer: eu tenho que comprar porque preciso, tenho que comprar se tenho recurso para pagar, tenho que comprar porque eu tenho que comprar. Então a gente toma as nossas decisões achando que isso está no âmbito da nossa capacidade e normalmente há capacidade para decidir. E porque nós estamos imbuídos dessa capacidade, excluímos a possibilidade do Senhor nos influenciar na decisão de comprar algo que para a gente pode ser tão simples, mas que Deus se interessa em influenciar-nos. Vamos observar que Jesus, na sua vida devocional, ele vai para lá e ele vai para cá, ele faz e age e fala, e tudo está conectado sobre essa influência do Espírito Santo, porque ele é alguém cheio do Espírito. Então, antes de ele tomar a decisão, ele entra no tempo de devoção. E aí, quando ele vai precisar tomar a decisão, seja a decisão de, por exemplo, escolher os 12 discípulos, ele vai antes para um tempo de devoção com o Senhor, de entrega, de submissão, de relacionamento, de intimidade, e o Senhor então separa para ele as pessoas que deveriam ser seus discípulos. E assim era a vida de Jesus. E o texto que nós lemos, no versículo 4, diz que ele foi guiado pelo Espírito. Como é que você entende que é alguém guiado? Literalmente a ideia que se passa é que ele realmente foi andando, sendo direcionado para estar no deserto. E não fique pensando que tenha sido diferente, não. Ele foi andando e o Espírito foi conduzindo a este lugar que eu quero que você esteja. De maneira que para a gente é algo simples. A gente andar para lá, para cá, é algo simples, mas Deus se importa em querer nos dirigir. E é esse exemplo que Jesus nos dá. Que as coisas simples da nossa vida
precisam ser direcionadas por Ele. E eu sei, irmãos, que é um exercício difícil. Por que é um exercício difícil? Porque nós já temos uma inclinação de querer decidir por nós mesmos. Já temos a inteligência e a capacidade de achar que nós podemos decidir aquilo que eu falei em relação a comprar alguma coisa, porque nós já examinamos todas as possibilidades. E lógico que o Senhor, Ele quer nos influenciar nessa caminhada sem excluir a nossa capacidade de inteligência. Pelo contrário, Ele quer unir essa capacidade de inteligência com a sua influência. A espiritualidade de Jesus era a espiritualidade no Espírito Santo. Era o Espírito Santo que conduzia todas as áreas. E há um livro de Ernesto Dias Lopes que fala sobre as faces da espiritualidade. E isso você vai encontrar até PDF na internet gratuitamente, que ele vai relacionar 3 níveis ou fases da vida de Jesus que apresentava essa espiritualidade evidente. Ele vai falar sobre a espiritualidade de Jesus em uma vida de devocional. E ali ele se pega mais com a oração. Lucas vai registrar mais do que todos os discípulos inúmeras vezes que Jesus está orando. Irmãos, a oração é um diálogo. A oração não é um rito, não é uma reza, não é uma repetição, mas é algo genuíno de um diálogo que tem 2 vias. Tanto eu falo quanto eu ouço. E quando o texto bíblico fala que Jesus estava em oração, nós precisamos até pegar em alguns momentos para desmistificar a ideia mística da oração e substituir a palavra em oração para a palavra diálogo. Todas as vezes que você lê agora a Bíblia e vê algum autor, seja os evangelhos, seja as epístolas, quando tem lá oração, coloque diálogo. Que você vai conseguir ter uma desmistificação, porque parece que a oração é aquela coisa que você tem que estar, sabe? Naquela áurea, naquele nível, não. Pense em diálogo. E quando Lucas fala que Jesus em todo o tempo estava em oração, melhor dizer, estava em diálogo, o que é que ele dá a entender para a gente? De que ele estava o tempo todo sendo orientado pelo Senhor. Porque diálogo é um contato, é um relacionamento, é algo que você está compartilhando com o nosso Deus. Por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses dizendo que conversem com Deus sem cessar. Conversem com Deus sem cessar. Não muda o tom? A Bíblia está dizendo lá, orai sem cessar. Mas se você colocar, converse com Deus sem cessar. Dá aquela ideia de que é algo que não está transcendente, ou não está fincado a um lugar, a um momento, a uma situação, mas o tempo todo. O tempo todo a gente pode dialogar. Quando nós fazemos isso, nós fazemos um exercício de espiritualidade. E aí Hernandes Dias Lopes vai falar sobre essa fase. A fase da vida espiritual do Senhor formada na oração. A segunda fase ele vai falar sobre a vida marcada pela obediência do Pai. E aí ele vai descrever capítulo inteiro sobre a obediência ao Pai. Como Jesus, ele tinha esse nível de espiritualidade em obedecer às mínimas coisas, às máximas, à vontade do Senhor. E por fim ele vai falar sobre a espiritualidade de Jesus marcada pelo poder para desbaratar as forças do inferno. E a gente vai observar que Jesus marcou esse lugar porque ele veio para desfazer as obras do diabo. Por quê? Porque lá no passado, o primeiro Adão deu autoridade a Satanás. E somente ele, Jesus o perfeito, como homem, podia tomar da mão de Satanás essa autoridade. Por quê? Porque nosso Deus, ele é Deus de princípios. Se foi o homem que deu autoridade a Satanás para que ele seja o príncipe desse mundo, só outro homem poderia arrancar de Satanás essa autoridade. E é por isso que Jesus era homem que desfez as obras de Satanás. E nós em Cristo Jesus estamos também para desfazer as obras de Satanás. Mas qual é a lição que a gente tem para a nossa vida
A primeira coisa que nós vamos observar é o desejo que nós devemos ter de ter essa similaridade com a vida de Jesus. Se era assim que ele agia, o seu dia a dia era assim, a sua vontade era rendida à vontade de Deus, todos os seus passos eram sobre a influência do Espírito Santo, eu preciso viver igual. Eu preciso viver igual a ele. Se eu sou filho, se eu sou filha do Deus Altíssimo, eu preciso viver como ele. E o apóstolo Paulo vai trazer um resumo disso em Gálatas capítulo 5, naquele texto que nós conhecemos perfeitamente, 5:25, que ele diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo está querendo dizer, olha, assim como o Espírito Santo conduzia a vida de Jesus, ande como Jesus andava. E para andar como Jesus andava, nós precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu pego na vida de Jesus é que nós devemos aplacar a influência da carne, a interferência e as sugestões mundanas, os ataques do mal e decidirmos viver a vida sob a influência do Espírito Santo de Deus, da mesma forma que Jesus vivia. Somos chamados para viver cheio do Espírito Santo. E Paulo vai falar em Efésios 5:18, não fique mais cheio do vinho, mas seja cheio agora do Espírito. Chamado. Você é chamado a viver. Nós precisamos orar, interceder para que a nossa congregação não seja apenas uma congregação de pessoas que foram geradas pelo Espírito Santo. Que, diga-se de passagem, isso já é algo fundamental. Mas nós devemos pedir ao Senhor para que derrame sobre nós, não apenas uma congregação que sejam gerados pelo Espírito Santo, e isso eu quero dizer, sermos novas vidas, mas que também sejamos uma congregação cheia do Espírito Santo. Não sei se os irmãos compreendem a diferença. Tem pessoas que nasceram de novo, tem pessoas que têm a presença do Espírito Santo de Deus, mas não é cheio. Ele pode ser inclusive carnal, que já foi aqui pregado sobre isso. Mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus, vive sobre a influência, sobre a direção, sobre o padrão e o modelo de Jesus. Nós somos chamados para isso. E é interessante que essa expressão usada para encher tem a ver com a continuidade do enchimento. Eu sei e eu vivo isso, que tem situações e circunstâncias das nossas vidas que aparentemente não são nem as circunstâncias. E aí eu quero deixar uma dica especial para os irmãos em relação a isso. Há situações da nossa vida que a gente está completamente desanimado. E eu volto a falar, não é porque as circunstâncias estão proporcionando esse desânimo, mas é porque do nada vem um desânimo sobre nós. E a dica é, nós precisamos ter discernimento e entender que a nossa vida é uma vida espiritual. E como seres espirituais, nós estamos propícios também a sofrer influências espirituais. Ou nenhum de nós aqui, ou alguns de nós, acordamos naquele dia em que tudo está caminhando bem, mas a gente acorda desanimado. Sem vontade de ler a Bíblia. E eu não estou dizendo com isso que é para os irmãos retroalimentar esse comportamento, não. Eu estou falando que a gente precisa entender que isso também pode ser espiritual. Está bem com a família, as contas pagas, né? Vou falar as coisas que poderiam, né, afetar o nosso bem-estar. Estamos bem, estamos comprometidos com as coisas de Deus e tal, mas a gente acorda desanimado, com vontade de fazer nada. E o meu desânimo pessoal é entrar em um sistema de incomunicação. Eu não quero conversa. Você pense que eu não quero conversa com ninguém. Eu estou desanimado, cansado, não sei de onde é. Se alguém perguntar, eu falo isso para a plateia, hoje eu acordei triste. Aí eu me examino assim, qual é a razão? Não tem. Mas há uma razão espiritual, que eu não estou vendo, que eu não estou tendo percepção, eu não vejo com minha capacidade intelectual, mas que está ali por trás.
uma áurea espiritual, porque nós somos seres espirituais, que está ali investindo para me trazer desânimo. E com isso a gente precisa aprender a questionar as raízes desse desânimo. Qual é a razão? Por que eu estou assim? Tem alguma coisa perceptível? Não. Tem alguma coisa que justifique? Não. Então eu vou entender que é algo espiritual. E com as coisas espirituais, não é terapia que resolve. Não é pensamento positivo que resolve. Com coisas espirituais, nós usamos de armas espirituais e uma arma poderosa para acabar com o desânimo que vem com um secundado é a oração. E eu estou falando isso porque nós estamos vivendo isso. Mas não fique pensando que Jesus também não viveu, não. Jesus também viveu. Mas como ele estava tão cheio, ele não deixou o desânimo assumir o controle. E assim não é só para as coisas de Deus, não. A gente tem desânimo até para ir para o trabalho. Aquela coisa, não é? E não é pelo setor de trabalho, não é pela perseguição. A dinâmica do trabalho você sabe, você vai estar desanimado. A gente precisa aprender, irmãos, que a gente não pode se acomodar no estado de desânimo. Nós temos que reagir. E a gente precisa reagir reutilizando as armas espirituais. Uma arma espiritual poderosa para alimentar o ânimo e a disposição é a Escritura. A palavra é a palavra de Deus. Você já ouviu em algum momento da história da humanidade essa palavra sendo proferida e não cabendo o processo de construção e revitalização? Não conheço. Porque até quando a terra estava sem forma e vazia, a palavra gerou vida e estrutura. Em área da sua vida, da minha vida, em que a gente está desanimado, profita, decrete a palavra. Mas não é assim não, ó. Não, Senhor, a tua palavra diz, abra a tua boca e decrete a palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. E se tem alguém que honra o que fala, é o nosso Deus. Aí você vai ver que o desânimo vai passar. Nós somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor vai falar em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui é a representação da pessoa do Espírito Santo, que é a fonte que transborda o rio do Senhor sobre a terra seca que é a nossa vida. Ele faz fluir. O Espírito faz fluir. E nós denominamos isso como renovação do Espírito. É algo que vem de dentro para fora. O Senhor disse isso. E quando a gente pensa em fonte de águas vivas, nós estamos pensando em fonte. É algo que é inesgotável. O problema é que a gente bebe um copo de água e acha que está suficiente. Temos muito para fluir ainda. Temos muito para experimentar. Mas também a gente não pode deixar de pensar que há a possibilidade daqueles que vivem a vida cristã sem a influência do Espírito. E aí volta Paulo falar no capítulo 5 de novo, de Gálatas, versículo 25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqui Paulo está dizendo basicamente que nós precisamos literalmente andar na presença do Espírito. Se nós não fazemos isso, automaticamente nós vamos ser afetados, nós vamos ser conduzidos por algum outro ser que não é Espírito. É como inicialmente eu estava falando ali com o Jadson.
Ou nós estamos sob a influência do Espírito Santo, ou estamos sob a influência da natureza carnal. Quem nós queremos alimentar? Por que eu não dei uma terceira possibilidade? Porque não existe sobre nós vivermos sob a influência do diabo. Ele não habita em nós, ele não nos toma. Ele pode sugerir, ele pode alimentar. Mas o crente, em Cristo Jesus, ele só vive sob a influência do Espírito, ou sobre a influência da natureza carnal, sofrendo os afetos do diabo e do mundo, que faz a tríade dos inimigos do crente: a velha natureza, o mundo e o diabo. Ser cheio e andar sobre o viver do Espírito é muito mais do que nós pensarmos numa abrangência de pensamento, da ideia de andar na linha reta, apegando-se com a régua, de que nós vamos tomar todas as decisões e toda a direção e todo o controle da nossa vida está na direção do Espírito. Andar em Espírito significa que a gente precisa caminhar a nossa caminhada cristã e vivendo essa ação, essa direção, essa presença, esse poder do Espírito Santo sobre nós. Porque se nós não vivermos dessa forma, não estaremos vivendo a vida cristã sob a influência do Espírito. E o que é que vai produzir então vivermos da nossa vontade? É que viveremos primeiro em uma montanha russa de fé. Aquela coisa que a gente está no pico da fé, a gente está mais poderoso que todo mundo, mas na mesma hora a gente já está fraco, débil, abatido, que a gente não consegue nem ter força para orar. Sofremos os desestímulos nas adversidades na caminhada. Estaremos vivendo uma vida cristã estéril. Estamos alimentando a nossa fé pelo pragmatismo, buscando apenas as benesses da fé a fim de suprir as nossas necessidades. Quem vive sobre a influência da natureza carnal está nesse estado. Vive assim. É um compromisso consumidor e passivo com a fé. Busca muito mais servido do que servir. Busca muito mais frequentar os atos religiosos do que ser inspiração para ser serviço de Deus. Vive vida de testemunho relevante, insípida. Um estilo de vida muito mais alinhado com o mundo, com o humanismo, com aquilo que é temporal e carnal, porque está sob a influência da velha natureza. Quantos estão vivendo assim? Não são guiados para andar no Espírito, estão sendo guiados para andar na carne. É por isso que nós estamos vivendo uma geração de crentes rasos, fracos, superficiais, consumidores, crentes insubmissos, descomprometidos, infrutíferos e carnais. Porque estão vivendo sob a influência da carne, do seu próprio eu, da sua própria vontade. Há um teólogo protestante inglês do século XVIII, John Parker, que no livro A Dinâmica do Espírito Santo, ele fala assim: o Espírito Santo tem um ministério do holofote. Disse ele, o Espírito age como um holofote oculto que focaliza a luz do Salvador, fazendo resplandecê-lo. A mensagem do Espírito para nós nunca é: olhe para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me. Mas sempre é: olhe para Jesus e veja a sua glória, ouça e escute a sua palavra, vá a Ele e tenha vida com Ele, conheça-o e prove o dom, a paz e a alegria que só Ele pode dar. É por isso que o Espírito Santo nem foca em si mesmo. E todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta, está presente no meio da igreja, é evidenciada a pessoa de Jesus. É Ele que é glorificado. Portanto, quando você estiver vendo, presenciando
aquilo que se diz ser manifestação do Espírito Santo, em que o homem é mais engrandecido, pode ter certeza que ali o Senhor não está. Cabe ao Espírito Santo de Deus glorificar o Filho. Ele que faz isso. E quando vivemos pela natureza carnal, nada do que fazemos e nada do que nos tornamos vai ser para glorificar o Senhor. Porque se é papel do Espírito Santo glorificar através da minha vida a pessoa de Jesus, quando eu não dou lugar ao Espírito Santo de Deus, Jesus está sendo apagado. E alguma outra coisa está sendo evidenciada. Normalmente é o eu. Forte nessa geração. Que está sendo clamado para uma evidência, um endeusamento do homem. E a igreja anda na contramão disso. Segundo ponto, propósito de Jesus ser cheio do Espírito Santo. E eu quero ficar nesse ponto, por causa do nosso tempo. O texto diz que Jesus era ungido, o versículo 18 de Lucas capítulo 4, vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para. Aqui está se referindo à evangelização e à manifestação dos milagres para curar e trazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Jesus porque tinha propósito. E como nós estamos tendo Jesus como parâmetro, como exemplo, como referência, como padrão para as nossas vidas, nós precisamos olhar para a vida de Jesus e ver quais eram os seus propósitos. Poder do Espírito Santo na vida de Jesus, pelo menos pode compor os propósitos em 5 na vida de Jesus. O primeiro propósito é o propósito de glorificar o Pai. Jesus veio para glorificar o Pai. Tudo que envolvia a sua vida é para glorificar. E o evangelista João, tanto no Evangelho quanto em Apocalipse, vai dar essa centralização. Jesus glorificando o Pai. Jesus fazendo todas as coisas para exaltar o Pai. João no capítulo 12, versículo 28, vai dizer assim: Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. E ele vai mais adiante dizendo: então veio uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Nós somos chamados a entrar nesse propósito também. Assim como Jesus, quem é cheio do Espírito Santo, glorifica o Pai, e tudo que envolve a nossa vida deve ser para glorificar o Pai Celestial. Segunda coisa que nós vamos observar como propósito do Senhor, pela ação do Espírito Santo na sua vida, é a implantação do reino do Pai. Por isso que em sua oração ele vai dizer: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Lucas, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Evangelizar nada mais é do que você trazer o reino de Deus para a terra. É apresentar as boas novas, a mensagem do reino de Deus para esse reino das trevas. E Jesus proclamou o reino, anunciou de todo o seu coração. Ele expressou isso, não apenas um reino falado, mas um reino vivenciado com práticas, com ações, com sinais, com maravilhas, para que todos saibam que é o reino de Deus que reina. E foi Jesus que veio estabelecer esse reino. Porque o reino de Deus também é uma composição de humanos. Desde o início, ele pensou nessa grande família de filhos e filhas que compõem o seu reino. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros desse reino. Nós hoje fazemos parte desse reino que Jesus vem implantar. E está implantando. E a nossa grande dificuldade, irmãos, a grande dificuldade que nós temos tido para implantar o reino, é porque existe outro reino imperando neste século, neste mundo, nessa humanidade. E era aquilo que era a perspectiva do reino, o reino de Deus, literal, que os judeus esperavam. Os judeus esperavam que Jesus viesse desfazer o reino humano,
o reino dos romanos, o reino das trevas e trazer o reino de Deus. Mas Jesus veio implantar o reino de Deus em uma perspectiva de Deus. E nós estamos hoje tendo lutas para implantar esse reino. Porque no seu trabalho, na sua vizinhança, com os seus familiares, eles estão sob a influência de outro reino. Que a Bíblia diz que é o reino das trevas. Que é o Deus desse século. Que é o rei desse século. Que recebeu de Adão essa autoridade, porque essa autoridade foi Adão que deu a ele. E ele está regendo todas as coisas. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Jesus trouxe o reino. O homem veio para trazer o reino, restaurar o reino de Deus. E eu sou parte desse reino. Resista, irmãos. E quando nós falamos de reino, nós falamos de embaixada, falamos de constituição, falamos de princípios. Pense dessa forma. Olhe com esse olhar. Chegue durante a semana e faça esse exercício. Eu quero pontuar aqui o que tem a ver com o reino de Deus. Qual é a constituição do reino de Deus? A constituição do reino das trevas, que é a imoralidade, a prostituição, que é a liberalidade. Qual é a constituição do reino dos céus? As escrituras, integridade, sinceridade. E aí vai linkando. Quem são os embaixadores do reino das trevas? O mundo e os seus súditos do mal. Quem são os embaixadores do reino dos céus? Você e eu e todos os anjos do Senhor. Faça esse exercício lá durante a semana. Reino de Deus, reino das trevas. Agora bote bem grande o reino de Deus. Bote bem pequenininho o reino das trevas. E quando você se colocar ali como embaixador, que você vai colocar os embaixadores do reino de Deus na terra, você vai colocar o seu nome bem grande. E é por isso que nós estamos nessa luta, porque nós estamos implantando um reino que esse mundo não entende. Estão entendendo? Terceiro propósito do Senhor é evangelizar todas as pessoas. Jesus veio para evangelizar todas as pessoas. Atos 4:31, o apóstolo Pedro falando para os irmãos ali, tanto os discípulos quanto no Sinédrio, ele vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, porque eles eram cheios do Espírito Santo, da forma em que o Senhor Jesus era cheio do Espírito Santo, e diz que ele era cheio para evangelizar paz, para anunciar, como diz Isaías, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio evangelizar o mundo, veio trazer as boas novas desse reino. É por isso que eu e você, nós não podemos ficar sem compartilhar essas boas novas. Nós não sabemos quem são esses que estão no reino das trevas, que foram chamados para fazer parte do reino de Deus, e por não saber, nós temos que falar para todos. Embora que saibamos que o Senhor escolheu os seus. Mas é aquele padeiro, é aquela pessoa do mercadinho que você vai comprar, que tem ali 2, 3, 4 funcionários que você não sabe quem são aqueles que ainda não são vinculados ao aprisco do Senhor, mas é a ovelha dele. Porque ele diz em sua palavra no Evangelho de João, capítulo 10, que ainda vai trazer aqueles que não estão no seu aprisco, mas que são suas ovelhas. E podem ser aquele familiar seu, que quando você faz aquele encontro de almoço, seja lá o encontro que for, você perceba e você olha ali, não é de Jesus, fulano não é de Jesus, mas quem são os seus, Senhor? No meio desses, quem são os seus? Eu quero falar das boas novas para esses. Para que ao ouvir a mensagem do Evangelho, eles creiam e confessem a Jesus como Senhor, porque é essa fórmula que o Espírito Santo trabalha, e aí o Espírito Santo traz a nova vida. E esses que estavam no meio das trevas, no império das trevas, são chamados agora para o império da luz. É pela ação da igreja. Se você se silenciar, esses alcançados não vão ouvir a voz do pastor. Porque quando você prega o Evangelho, é o pastor falando.
Então fique pensando assim, quando você estiver ali na feira comprando as frutas, Senhor, quem são as suas ovelhas aqui? Que eu preciso falar, ser boca do Senhor para falar, porque eu, ao falar, pense que você está falando como o Senhor, porque você é corpo. Você é corpo. Se você é corpo, você é um com Ele. E ao você evangelizar, você está falando das boas novas, diga, Senhor, cadê as tuas ovelhas que não estão no teu aprisco? Quem é? E aí você prega para todo mundo. Não fique pensando assim também, eu vou falar para aquele outro, porque aquele ali parece. Não é isso não, meus irmãos. Eu estou falando de nós termos discernimento. De falar, Senhor, no meio desse povo, desse setor de trabalho, 10 pessoas, 15 pessoas, quem são os seus, Senhor? Quem são os que precisam ser retirados das trevas? Pela palavra do reino de Deus, e a palavra liberta. Quem são, Senhor? E a gente então falar do amor de Jesus, ou sem palavras viver o amor de Jesus e atrair para o reino da luz. Porque a ovelha, a Bíblia diz, a ovelha conhece a voz do seu pastor e ouve. Quarto ponto, ele veio para servir. Jesus veio para servir. Marcos vai dizer, capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nesse exercício semanal, quais são as perspectivas do reino de Deus e do reino das trevas? O reino das trevas diz, não, você tem que ser servido. As pessoas têm que satisfazer a tua vontade. Tudo que envolve é prazer para você. O reino das trevas acentua isso. Evidencia isso. O reino dos céus diz, não, nada é para você. Tudo é para a glória do Senhor. Você não deve esperar, você deve fazer. Você não deve esperar receber, você deve dar. Você não precisa ser o maior, você tem que ser o menor. Olhe como é antagônico, como é diferente o reino das trevas. O reino das trevas, não, você tem que ser o melhor. Você tem que ser evidenciado. Você é o cara, você é a mulher. No reino de Deus, não, você vai para ser para baixo. Você não tem que ser visto. Você é o pequeno. Por isso que o mundo não consegue absorver o reino de Deus. É um reino completamente diferente do mundo. O reino das trevas diz, não, 2 mulheres está suficiente para você. O reino de Deus diz, não, é uma só mulher. O reino das trevas diz, não, você tem que passar a perna em todo mundo e levar vantagem, porque você tem que se dar bem na vida. O reino de Deus não, você tem que ser honesto, verdadeiro e puro. Você acha que eu e você naturalmente vamos sair desse reino para vir para o reino de cá, pela nossa força, pela nossa capacidade? Só pela ação do Espírito, só Ele é capaz de transformar a nossa vida, de nos tirar desse pensamento, desse comportamento, dessa história de vida e levar a gente a viver esse padrão. E é por isso que as pessoas não querem a igreja, não querem o evangelho do Senhor, porque é o evangelho que transforma essa pessoa nesta outra pessoa. E as pessoas não querem isso. Querem viver desse jeito e ficar aqui no meio. Ó. Ah, eu pareço, mas não pareço. Não existe isso. Não existe isso. O reino de Deus é um reino de serviço. O último propósito é que sua vida em tudo, a vida de Jesus era santa e verdadeira. Por isso que ele era chamado o justo. O justo. Porque era verdadeiro. Jesus não pecou, ele não falhou, porque ele... O que é que a gente pode tomar como padrão da nossa vida? A gente precisa depender do Espírito de Deus. E a gente precisa ser moldado e ser deixado moldar pelo Espírito Santo a imagem de Cristo. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida e na sua vida para que a gente seja mais parecido com Jesus. Lembra que ele não é mais o filho unigênito? Passou agora a ser o filho primogênito?
Ele agora é o filho mais velho e é o padrão de Deus para que todos os filhos e filhas sejam parecidos com ele. Mas nós só iremos ser parecidos com ele se vivermos da dependência do Espírito. É moldado. Moldado é fazer e tomar forma. E nós não vamos ser moldados, não iremos tomar forma de Jesus se não formos quebrados, moldados, transformados, tocados. Porque a vida no Espírito, a vida da caminhada cristã é dolorosa, é trabalhada, é lapidada, é tratado. Esse negócio de dizer que é meu jeito de ser, porque eu sou desse jeito, é tratado. É tratado em casa, é tratado nas nossas relações com os irmãos, é tratado nas nossas relações interpessoais. Não tem esse negócio de já está pronto, a gente está em formação. Olha, o oleiro está trabalhando e dói, e é chato. Eu mudar o meu jeito de ser, eu trocar minha história é chato, mas nós fomos moldados e estamos sendo moldados até aquele dia que Jesus vai voltar e vai apresentar essa igreja. Aqui, Pai, está pronta, o teu Espírito aprontou, ela está perfeita e eu vou estar lá com Jesus. Então não tem ninguém pleno aqui. Não tem ninguém pleno. Nós estamos sendo tratados, transformados. Mas é fácil? Não. Não é fácil. Diga para o teu irmão para a gente finalizar. É por isso que a igreja existe. Para que você, diferente de mim, tenhamos cumplicidade, multiplicidade, inter-relação, para que a sua virtude aperfeiçoe a minha defesa, a minha fraqueza, a minha debilidade, e a minha virtude trabalhe na defesa do outro, na debilidade do outro, e tudo para a glória de Jesus. A gente não tem como viver a vida cristã em casa. A gente não tem como viver a vida cristã fora do corpo. Eu sei que tem muito que tem que me aturar, mas tem que me aturar mesmo. Faz parte da jornada. Aturar, sim, no sentido de não somos perfeitos, irmãos. Tem irmãos que é cheio de milindros. Precisa mudar isso. Precisa mudar. Tem irmão que tudo se feza. Já tem irmão também que é irmão da graça. A gente até viu, fulano já vem sorrindo. Imagine se esse que é cheio de milindro ficasse com 100, todos cheios de milindro. Quem é que ia aguentar? Tem que ter aquele irmão, aquela irmã da graça para estar com aquele milindroso. Tem irmão que quer falar com todo mundo. Tem outros que saem aqui, sai tão rápido para não falar com ninguém. Não estou falando que esses irmãos que saem rápido não querem falar não. Mas tem gente que não quer contato. Não é pesado. Você imagina se toda igreja fosse assim? A gente ia ficar o culto aqui monólogo. Também se fosse aquele irmão que fala com todo mundo, também não tem reverência nenhuma. Aí mistura esse que é assim com aquele outro que é daquele jeito, aquele que é moreno, aquele que é alto, aquele que é gordo, aquele que é magro, aquele que fala mais, aquele que fala menos, aquele que tem dom de língua, aquele que tem interpretação, e a igreja vai crescendo. E a glória é de Jesus. Entendeu? É assim. É isso que o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja. Mas tem gente que é anti-igreja. Não vou não, porque toda igreja tem defeito. Mas é mesmo. É mesmo. A igreja é o povo tudo cheio de problema. Mas também cheio de solução. Gente, cada pessoa com sua história. Tem gente que você não pode deixar de dar um abraço porque tem problemas sérios em relação a isso. Você nem sabe. Aí quando você vem para abraçar, você abraça outra, a pessoa já sai dali já. São as mazelas da nossa vida que estamos aqui, mas é lugar de construção. Por isso que a igreja ela não fecha nunca. Eu não estou dizendo essas 4 paredes não. Estou falando a igreja de Cristo. Povo místico do Senhor. É um povo difícil. O apóstolo Pedro vai fazer a mesma correlação com o povo de Israel, dizendo que é povo de dura cerviz. Mas eu faço as minhas palavras as palavras de Moisés.
Quando o Senhor disse a Moisés, desce e leva o seu povo. Moisés disse, Senhor, meu povo não, teu povo. Portanto, olhando aqui para os irmãos, diz, Senhor, tua igreja, que eu faço parte. E se é de Deus, se a igreja é de Deus, e eu creio que é, nós vamos vencer. Vamos vencer. Porque a sua palavra, ela é palavra de vencedor. É essa visão que o evangelista João diz, que o Senhor Jesus vem, né, na sua carruagem celestial, e na sua manta está lá o verdadeiro, o vitorioso. Porque cabe a nós isso. Mas viver seguindo o exemplo de Jesus sobre a influência do Espírito é algo difícil. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que nos leve além das nossas capacidades. Além daquilo que a gente pode fazer. Porque muitas vezes a gente tem mesmo vontade de desistir, de cansaço, de desânimo. Aí a gente tem que ir para a fonte. Para que a fonte, que é o Espírito Santo de Deus, possa fluir, renovar. É aqueles que estão no poder da essência do Senhor, precisa tocar naqueles outros que estão caminhando, dando os primeiros passos, que estão sendo fortalecidos no Senhor. E assim já vai perseverando até a volta do Senhor Jesus. Os irmãos sabem mais do que nunca de que nós estamos vivendo a última geração da igreja. E como última geração da igreja também é o último tempo do império das trevas. Da mesma forma que devemos nos empenhar, nos comprometer, buscar profundamente a presença do Senhor, também o mundo das trevas está na mesma proporcionalidade. Para destruir, para arrasar, para matar. Nós precisamos trabalhar mais. Precisamos fazer o dobro do que o mundo das trevas tem feito. Porque nós temos a palavra de paz. Nós temos a mensagem de esperança. Nós temos a mensagem de vida eterna além dessa terra. Então não é suficiente o que a gente está fazendo. Para isso a gente precisa orar mais. Para a gente ter uma vida mais devocional. A gente precisa conhecer mais os decretos do Senhor, que é a sua palavra. Nós precisamos nos comprometer mais em compartilhar essa mensagem para as pessoas. E o Senhor disse para a gente, justamente para a gente não se preocupar com o que haveríamos de falar ou pensar, Ele disse que Ele faria isso em nós. Então até a forma de a gente falar, como a gente vai abordar, qual a estratégia que Deus vai nos usar para falar do seu amor para as pessoas, Ele mesmo fará isso. Só esteja na posição e diga, Senhor, eu quero ser instrumento, eu quero falar do Senhor. Isso não é dom, não há nenhuma classe especial para isso. Todos nós fomos comissionados para apregoar, para ensinar, para mostrar a mensagem do Evangelho para as pessoas. E Deus quer usar você. É a minha vida. É a sua vida. Há um louvor, não sei se Emily e Síbel conhecem, que diz que render a Ti a minha adoração e derramar o meu ser. É o que o meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Portanto, leva-me além. Leva-me além a um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.